Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com todos? Aqui o Alexandre Escucel, falando diretamente da sede da empresa Mundo Gel, aqui de Curitiba. Duas boas-vindas a todos que já estão conectados conosco. Desculpem-nos pelo breve atraso que a gente teve, de alguns minutinhos aí. Estávamos fazendo aí os últimos ajustes com a tela do palestrante. Bem, pessoal, duas boas-vindas a todos. Como eu já falei, teremos um evento aí bem interessante sobre processamento de dados topográficos com o software Bentley Topograph. Então eu agradeço aí a toda a equipe da Bentley Topograph, que fez todos os testes conosco, para que a gente consiga ter um evento aí de qualidade para compartilhar um conteúdo aí bem interessante com todos vocês, tá? Bem, antes da gente começar a apresentação de fato com a equipe da Bentley Topograph, eu vou explicar rapidamente a dinâmica deste webinar, que muitos de vocês já estão familiarizados, mas sempre tem pessoas novas que nunca se conectaram conosco aqui na Mundo Gel em oportunidades anteriores. É muito simples, vocês verão a tela do palestrante, tá? Assim como estão vendo a minha apresentação neste momento, e poderão interagir conosco através da sessão de perguntas e respostas, da ferramenta de chat, tá? Então vocês não precisarão utilizar microfones, vocês participantes, tá? Mas vocês terão à disposição, já tem inclusive, a ferramenta de chat. Muitos de vocês já estavam nos saudando, nos mandando boa tarde, eu estava respondendo em algumas pessoas, então obrigado a você que já nos mandou o seu boa tarde, e você que ainda não utilizou a ferramenta de chat, fique à vontade para começar nesse instante, tá? A todo momento a ferramenta vai estar disponível, você consegue clicar aqui, né, onde diz Enter a Question for Staff, aí do lado direito do monitor de vocês está a ferramenta, tá? Então você consegue digitar a sua pergunta, o seu comentário, o seu questionamento que vai chegar aqui para nós, tá ok? Se alguém tiver algum probleminha com a ferramenta aí, não estiver conseguindo ver a tela de forma apropriada ou algo do gênero, tá? Pode mandar também para nós que a gente faz o possível aí para ajudá-los, tá ok? Combinado? A todo momento que vocês tiverem perguntas, pessoal, isso é importante, tá? Todo momento que vocês tiverem perguntas, podem mandar, tá ok? A equipe do software Topograph vai estar à disposição para responder as perguntas e depois da apresentação do palestrante, faremos aí um bate-papo rápido com ele para contemplar ainda mais assuntos em relação ao webinar de hoje, combinado? Bem, alguns lembretes antes da gente iniciar. A gente está gravando este seminário online, tá? Então, se alguém perdeu algum momento, tiver alguma dificuldade de conexão, vai poder rever depois. Depois, mandaremos por e-mail as instruções de como acessar essa gravação, ok? E também todos que se conectaram na sessão ao vivo de hoje receberão seus certificados de participação em formato PDF gerados aqui pela Mundo Gel, tá bom? Dentro de alguns dias, a partir da próxima semana, você estará recebendo este certificado em seu nome, no seu e-mail, tá bom? Bem, pessoal, como eu já comecei falando, é um prazer imenso aí ter a equipe da Bentley Topograph conosco, para compartilhar informações com toda a comunidade de topografia. E o palestrante de hoje será o Emerson Clay, integrante dessa equipe, do Bentley Topograph. Ele é tecnólogo de agrimensura, formado pelo Centro Paula Souza, trabalha com topografia desde 93, e no início da sua carreira produzia desenhos com coordenatógrafos, compassos e esquadros. A partir de 2005 foi contratado pela empresa SharePointer como analista de suporte técnico. Em 2013, recentemente, com a incorporação da empresa SharePointer pela Bentley Systems, o Emerson passou a trabalhar com a nova plataforma MicroStation. Hoje, além de dar suportes aos usuários do novo Bentley Topograph, o Emerson é instrutor e já realizou treinamentos em várias cidades do Brasil. Bem, eu fico por aqui então na apresentação inicial. Obrigado a todos pela sua atenção. Lembrando então, por último, bem importante que vocês podem mandar sua pergunta, seu questionamento, tá? Que a gente vai respondendo se alguém tiver alguma dúvida sobre a ferramenta, ou também perguntas pertinentes ao tema de hoje são muito bem-vindas, combinado? Pessoal da Bentley Topograph, obrigado aí por estar conosco, William, Emerson, tá? Vou deixar a palavra então aberta ao Emerson agora. E eu vou estar assistindo o seminário, acompanhando. Se alguém tiver aí alguma dificuldade por parte aí da equipe da Bentley, podem me chamar, tá bom? É só chamar o Alexandre que eu volto e atendo, tá bom? Emerson, obrigado. Agora eu deixo a palavra com você. Só compartilhar sua tela, então, e tocar em frente aí para a apresentação. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Emerson Clay. Eu sou analista de suporte técnico da Bentley. Hoje estou aqui para ensiná-los a calcular poligonais e radiações utilizando o Bentley Topograph. Tá? Vocês podem ver aqui na área de trabalho, temos o ícone do Bentley Topograph, 2 cliques, iremos abrir a solução. Eu já criei anteriormente um DGN, tá?
que é um projeto do Bentley Topograph. Então, para que eu consiga trabalhar no Bentley Topograph, eu devo abrir um DGN ou criar um DGN novo. No caso aqui, eu criei o levantamento cadastral. Vou abrir esse DGN. Já estou agora no ambiente Bentley Topograph. Podemos ver que nos menus aqui do lado esquerdo, temos a árvore do projeto, né, com as ferramentas, com os ícones separados por as informações. Então temos as cadernetas, coordenadas, topográficas, UTM, geodésicas, cartesianas, que fazem parte do cálculos topográficos. Via, né, que são os projetos de estradas, seções, a gente cuidar de planimetria e propriamente os desenhos. Tá? No menu inferior, temos os status e os parâmetros, e no menu superior, os atalhos são as ferramentas do Bentley Topograph. Correto? Para que possa desenhar, eu clico na aba Ferramentas. Então aqui estão todas as ferramentas que utilizaríamos para desenhar. Voltando para a aba de projetos. O que queremos fazer hoje é formatar uma caderneta, formatar um arquivo bruto, né, gerar uma caderneta do Bentley Topograph e importar um arquivo TXT de coordenadas. Perfeito? Então, o início será clicando aqui em Topográficas, clico com o lado direito do mouse na opção Importar. Tá. Ele já abriu aqui o assistente de importação. Eu clico em reticências e vou procurar o meu arquivo de coordenadas. Está aqui, pontos base. Clico na opção Abrir. Já estão aqui. Tá. Caso precise mudar alguma ordem aqui, né, da coluna, nome, descrição, basta selecionar e arrastar. Perfeito? Como aqui eu não preciso mudar nada, eu vou clicar simplesmente em carregar. Pronto, ele já criou aqui a minha tabela de coordenadas. Tá? Posso fechar. Então, já está aqui na árvore do projeto. E o próximo passo agora é formatar o arquivo bruto. Tá? Então, clico em caderneta, lado direito do mouse, entro na opção Comunicação. Essa é a caixa, o assistente de comunicação. Então aqui eu tenho todos os fabricantes. Né? No nosso exemplo aqui, né, vamos usar o tópico. Tá? Aqui abrir a relação dos modelos, usaremos o 100N. 3 opções, receber, né, então eu pego a minha estação, conecto ao meu computador e vou transmitir os dados para o Bentley Topograph. Transmitir, eu vou pegar os dados de coordenadas e mandar para o meu equipamento. No caso aqui, como eu já descarreguei esse arquivo anteriormente, eu vou clicar apenas em formatar. Tenho aqui as opções cadernetas e coordenadas. No nosso caso, uma medição, então usaremos aqui cadernetas. Tá? Clicando aqui em reticências, eu digo aonde eu devo buscar esse arquivo bruto. Tá? No nosso caso aqui tem uma pasta já com arquivo bruto. Clico em OK. Seleciono o arquivo, digo qual é o operador. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar o meu nome. Seleciono o equipamento. Tá? Vou usar um padrão, mas o usuário ele pode entrar no menu de configuração e ele mesmo configurar o equipamento. Digo qual é o autor do levantamento e coloco uma breve descrição. Clico em próximo e em finalizar. Vocês podem verificar do lado esquerdo que eu já tenho aqui, abaixo do meu cadernetas, o levantamento planaltimétrico. Tá? Basta dar duplo clique ou selecioná-lo e clicar com o lado direito do mouse na opção Abrir. Já está aberta a minha caderneta. Feito? Então aqui eu tenho todas as minhas estações. Né? Clicando na estação, do lado direito, né, no central aqui eu consigo ver as informações. Então eu tenho o tipo, né, se é relevante ou irradiado, o nome da estação, descrição, tipo de leitura, ângulo horizontal, vertical, altura, distância inclinada e distância horizontal. Tá? Caso
eu precise incluir uma estação manualmente, basta eu clicar em nova estação. Perfeito? Para verificar os dados, antes de calcular minha poligonal, eu clico em preliminar, e informo aqui os ângulos, digo quais são as leituras, e peço para calcular. Tá? Para não ter erros grosseiros no cálculo da poligonal. Tenho aqui ainda o botão poligonal, onde eu vou usar para calcular poligonal, irradiações, intersecções, e aqui eu tenho os relatórios, tá? Que eu posso tanto gerar direto para a impressora ou criar um PDF e ainda um Excel. Aqui são as configurações, tá? Onde eu posso dizer quais são as tolerâncias, né, casas decimais que eu vou utilizar, e as propriedades dos meus pontos das minhas linhas. Tá? Se eu vou usar um padrão tracejado, ou contínuo, a cor, a espessura, o símbolo que eu quero utilizar, né, cruzeta, a cor. Tá? Feito isso, clico no botão fechar. Eu vou escolher agora a estação onde eu vou partir com o meu cálculo da poligonal. Então, no caso aqui, é a minha estação E5. Perfeito? Aqui eu tenho a própria estação, a altura, e eu vou buscar a coordenada de partida. Então, clico na frente aqui do texto ponto. Tá? Todas as tabelas que estiverem no meu projeto, eu consigo buscar essas informações. No caso aqui, eu vou buscar os meus pontos base, que é aquela tabela de coordenadas que importamos no início. Clico em procurar. Tá? Ele já me deu aqui as coordenadas, e eu vou informar o azimuth. Vocês podem perceber que a partir do momento que eu informei a coordenada, ele já me mostrou aqui a vista gráfica. Então, já me mostrou todos os pontos da minha poligonal. Eu tenho aqui as ferramentas, né, da vista gráfica, que é o botão afastar, aproximar, aumentar, onde posso abrir uma janela de zoom, enquadrar. Posso também mudar a escala, e aqui esse último botão é o que nós vamos utilizar para escolher a sequência da poligonal. Tá? A sequência da poligonal, ela pode ser escolhida de duas maneiras. Tá? Por uma tabela, né, ou eu clicando aqui na sequência e graficamente selecionando as linhas, dizendo qual é o caminhamento da minha poligonal. Vamos mudar essa escala para facilitar a visualização das nossas estações. Tá? Posso clicar em enquadrar. E agora eu vou escolher a sequência da minha poligonal. Então, clico no botão sequência. Tá? E vou clicando na linha, nas linhas que estão ligadas entre as minhas poligonais. Então, se tiver alguma dificuldade, eu posso usar aqui a opção de aumentar. Né? Posso enquadrar e continuar aqui com a sequência da minha poligonal. Enquadro novamente. No caso aqui, com uma poligonal fechada, né, eu cliquei na linha onde o ponto e onde eu parti, ele já abriu a opção de eu calcular minha poligonal. Então aqui eu vou dar o nome da poligonal, vou chamar de poligonal principal, vou colocar o autor, no caso eu mesmo, e uma breve descrição. Vou clicar em próximo. Tá? Ele já abriu aqui a sequência, né, uma caixa com a sequência da poligonal. Tem a opção aqui de excluir alguma estação ou incluir uma estação, não é o nosso caso. E agora eu vou avançar. Aqui é a caixa onde eu escolho as informações da referência. No caso aqui eu já informei, né? Estou partindo da E5, né, vou informar qual é a ré, na E4. Tá? Temos aqui um botão, onde tem uma lupa. Tá? Eu clicando nesse botão, ele vai abrir uma caixa, tá? Com aquelas onde eu posso buscar as informações das tabelas existentes nesse projeto. Tá? Clico em próximo, e aqui eu vou informar qual é a tolerância que eu quero utilizar
para esse levantamento. Então, vou usar 20 segundos no angular, 20 milímetros no altimétrico, e vou colocar 1 para 5.000 no erro relativo. Nosso caso é uma poligonal topográfica, mas poderíamos usar uma poligonal UTM, ou ainda com parâmetros em ABNT. Próximo, tá? Essa caixa ela diz qual é o método, né? No caso aqui, uma poligonal topográfica, vou usar o método convencional. Se estivesse calculando em UTM, usaria os métodos em mínimos quadrados, ok? Próximo. Ele diz aqui quais foram os erros encontrados no angular e no altimétrico, tá? Nós vamos optar por distribuir os erros. Tá? Aqui o erro linear. Também vou distribuir. E aqui, por fim, ele me deu a área encontrada, o perímetro, o erro que teve no angular, no linear, no eixo X, Y, o relativo e o altimétrico. Tá? Por fim, eu vou clicar em finalizar. Podemos visualizar do lado esquerdo que já aparece aqui uma poligonal calculada, que é a nossa poligonal principal. Essa foi uma poligonal fechada. Temos ainda uma poligonal enquadrada, né? Eu vou também calcular essa segunda poligonal. Então, volto novamente lá em sequência. E agora essa poligonal está partindo do E4, né, para o E8, e finalizando no E5. Clico com o lado direito do mouse, ele me apareceu aqui a sequência. Eu aceito, tá? Vou chamar aqui de poligonal secundária. Vou repetir aqui o autor, né? Sou eu mesmo. E colocar aqui a minha descrição. Clico em próximo, tá? Apareceu aqui a mesma caixa, né? Com a lista das estações. E aqui as referências. Como eu já tenho uma poligonal principal calculada, eu vou usar aqui a opção da lupa. Então eu vou buscar, né, dentro da poligonal, as minhas informações, as minhas coordenadas e cotas, né? Feito isso, vou clicar em próximo. Tá? Vou informar aqui as minhas tolerâncias. Continuamos usando o método topográfico. Tá, aqui são os erros encontrados. Vamos distribuir os erros. Tá. O linear. E aqui está o relatório final aí com os erros, né, da nossa poligonal secundária. Posso clicar em finalizar. Tá. Antes de calcular as radiações, eu quero mostrar para vocês as poligonais calculadas. Então, vou fechar temporariamente aqui nossa caderneta. Não pode esquecer de clicar em salvar, tá? Para que ele mantenha aqui salvas as nossas poligonais. Tá? Vou abrir a poligonal principal. Tá? Aqui estão já as coordenadas, as cotas dos azimuts e as distâncias já calculadas e compensadas. E aqui as informações da minha poligonal. Tá? Caso eu precise recalcular, tá, eu tenho o botão aqui editar. Caso eu precise imprimir, eu tenho relatórios e aqui são as configurações. Tá? São as propriedades dos pontos da minha poligonal. O símbolo, o padrão de linha, a espessura e assim por diante. Tanto poligonal quanto as radiações. Perfeito? Então, vou fechar minhas irradiações. A mesma coisa na minha poligonal secundária. Tenho aqui a vista gráfica.
né, as coordenadas, as cotas, os azimuths e as distâncias já compensadas, e aqui as informações do fechamento. Podemos agora voltar à nossa caderneta e calcular agora as irradiações, os detalhes. Então, clico, lado direito, abrir. Voltei para a minha caderneta. E agora eu vou clicar aqui no ícone irradiações. Vou chamar de irradiações detalhes. Vamos colocar aqui o autor. Chamar de detalhes do levantamento cadastral. Perfeito. Nesse assistente, agora eu vou dizer quais pontos eu vou usar, né, como base do meu cálculo da poligonal. Nessa caixa, eu vou mostrar quais são os pontos utilizados no meu cálculo de poligonal. Então, no caso aqui, eu vou usar a poligonal principal e a poligonal secundária. Então, basta eu ticar, né, selecionar e clicar no botão finalizar. Vocês podem perceber que do meu lado esquerdo aqui, né, a árvore do projeto, já aparece aqui, ó, irradiações, detalhes. Tá? Feito isso, posso fechar minha caderneta, não esquecendo de clicar em sim para salvar as minhas informações. Tá? Então tá aqui. Já tenho aqui as minhas poligonais e a minha irradiação. Todos esses arquivos, né, essas tabelas, estão salvas dentro do meu DGN, levantamento cadastral. Então, basta se eu quiser passar isso para um outro usuário, basta que eu mande o DGN levantamento cadastral. Dentro do levantamento cadastral, eu tenho a caderneta, as poligonais, as irradiações, e todos os arquivos aqui que eu vier a gerar. Perfeito? Nós vamos agora carregar essas informações no gráfico, né, no desenho do Bentley Topograph. Então, vamos iniciar carregando as poligonais e, por fim, carregando as irradiações. Então, basta eu selecionar a minha poligonal e arrastar sobre o desenho. Então, vamos dar um nome aqui para esse desenho. Vamos colocar aqui o autor. E uma descrição. E clico no botão criar. Tá. Pronto. Ele já carregou minha poligonal principal. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a poligonal secundária. Então, seleciono e arrasto sobre o desenho levantamento cadastral. Está aqui, né? Já carregou minha poligonal secundária. E agora, vou carregar meus pontos de irradiações, os meus detalhes. Então, seleciono e arrasto sobre o levantamento cadastral. Está carregando já, só mais um instante. Então, vocês já conseguem aqui visualizar o nosso desenho, o nosso levantamento. Tá? Vocês podem perceber que parte do desenho, né, já está pronto, né? Tem algumas linhas aqui unindo alguns pontos. Tá? Isso é devido ao código de ligação automática. Então, a nossa caderneta,
depois a gente pode até voltar e dar uma olhada, existem alguns códigos dizendo que a linha deve iniciar, por exemplo, aqui nesse ponto 1257, né, e seguir uma sequência até o ponto 1277. Tá? Isso é possível, tá? Utilizando o Bentley Topograph. Tá? Uma outra situação, você está vendo aqui que existem alguns símbolos já, né? No caso aqui, postes, árvores, tá? E propriamente as cruzetas e os símbolos aqui da nossa estação, que são os triângulos. Então, tá, basta que eu utilize os códigos, né, na caderneta ou na tabela de coordenadas, e a partir daí o Bentley Topograph já consegue carregar, né, o desenho quase que pronto na tela gráfica. Tá. Uma vez que eu carreguei esse desenho, tá, basta eu abrir uma janela. Vou selecionar as minhas informações, os meus pontos e as minhas linhas. Eu clicando aqui em triangular, o Topograph já cria para mim um MDT. Ele já gera a minha malha triangular. Tá? E eu já consigo ter aqui o meu 3D. Falando sobre os códigos, tá? Mas voltando aqui nas cadernetas, ou na caderneta, tá? Quando eu seleciono um ponto, por exemplo, vamos ver onde tem aqui os pontos irradiados. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o ponto 2 irradiado. Eu tenho aqui vírgula S6 árvore. Então, S6, né, que é o 6 é o número do símbolo, ele já carrega lá no desenho como árvore. E quando eu coloco aqui o ponto, o hífen árvore, é para onde ele vai jogar. É um layer que ele vai criar, uma camada que ele vai criar dentro do desenho. Tá? Fechar aqui. Falando em camada, tá? Caso o usuário deseje separar as informações, né, cada informação numa camada, né, cada tipo de descrição numa camada, eu tenho a opção aqui no menu Topograph, né, na configuração do projeto, de geral, no nosso caso aqui não pedimos para colocar, mas eu posso criar nível por descrição ou por nome do documento. Perfeito? Então, basicamente esse é o cálculo de poligonais, juntamente com o cálculo de radiações. Tá? Fico aberto agora para questionamento, né? Já estamos respondendo algumas questões, mas outras questões que vierem a surgir, eu estou aqui disponível para atendê-los. Tá? Peço também que continuem nos acompanhando nas redes sociais e nós estamos confirmando aqui nossos contatos aí para suporte técnico. Perfeito. Obrigado, Emerson Clay. Aqui é o Alexandre da Mundo Gel. Obrigado aí pelas demonstrações, muito interessantes. Vamos então abrir para perguntas, né, para a gente complementar melhor aí os assuntos abordados. O William da Bentley aí da equipe, você também fica à vontade, tá, para me ajudar aqui a gerenciar as perguntas. Se você encontrar uma pergunta bem interessante aí, fica à vontade para ler, tá? Vamos aí fazer um bate-papo mais descontraído mesmo, tá bom? Então é isso, vamos aqui para nossas perguntas, que chegaram dezenas de questões mesmo, bem legal. E obrigado pela participação de todos vocês, viu, pessoal? Vou começar aqui então com a questão do Francisco Carlos da Costa. Emerson, ele fala o seguinte: o arquivo da caderneta com os pontos básicos é sempre necessário ou posso usar apenas os dados do arquivo bruto? Eu preciso, na verdade, o arquivo da caderneta que ele fala é o arquivo da estação total. Uhum. Então, eu preciso formatar esses arquivos, né, para que ele se transforme numa caderneta do Bentley Topograph, e a partir daí eu consigo calcular a poligonal ou basicamente calcular a irradiação.
Tá? Então, é a partir de um arquivo bruto de uma estação total. Bacana. Muita gente, Emerson, quer saber sobre a questão do loteamento, né? Por exemplo, o Bruno Ramalho perguntou, teve mais gente aqui que perguntou como funciona a parte do loteamento. O William até comentou, né, que, se não me engano, a Bentley Topograph vai lançar alguns tutoriais, mas talvez você possa comentar alguma coisa aí para todo mundo, Emerson. Então, sim, nós vamos, na verdade, criar um material, né, para vídeos, né, e divulgar esses vídeos, ensinando como trabalhar, criar os loteamentos dentro do Bentley Topograph, tá? Basicamente, ele é bem parecido com o do 98 SE, tá? Então não é difícil, não é complicado de mexer, de criar os loteamentos, tá? É mais ter um conhecimento básico aí nas ferramentas gráficas para criar o desenho, mas o loteamento em si é bem tranquilo, tá? Nós vamos deixar aberto aí nosso e-mail, nossos telefones. Basta o usuário mandar algum questionamento, nós de imediato vamos responder até que saia esse material. Bacana, bacana. Legal, legal, Emerson. Quando a tua tela ainda está sendo compartilhada, tá? Então fique à vontade aí. Se vocês quiserem colocar os contatos aí, fiquem à vontade, tá? Vamos aqui para mais uma pergunta. Vamos aqui para mais uma pergunta, então. O Ciro Fregnani gostaria de saber como faço para ver o 3D em uma tabela de cores. É possível? Sim, é possível. Na verdade, eu não coloquei, nesse caso aqui, um preenchimento, né? Mas eu posso colocar, tá? Como está compartilhado a minha tela, eu vou mostrar para vocês como eu faço esse preenchimento. Perfeito, legal. Obrigado aí, pessoal, então, pela interação de vocês, tá? No final costuma chegar bastante pergunta, a gente vai selecionando aqui as perguntas, respondendo algumas, selecionando outras, e no final chega, assim, muita questão mesmo. Mas obrigado aí pela interação de todos, tá? A gente vai ainda com o bate-papo por mais alguns minutos, né? Mas, pessoal, quem ficar sem resposta, fica tranquilo que a equipe da Bentley Topograph vai depois responder a todos, tá bom? Então aqui eu tenho as opções dos meus preenchimentos, tá? Para que eu tenha uma visualização melhor no meu 3D. Então é bastante simples, tá? A gente consegue ver bem o que está acontecendo, a realidade da topografia do terreno. Então, menu superior aqui da vista gráfica são os atributos da vista. Então, clico em atributos da vista, tenho aqui, ó, estilo de exibição. Tá? Clico aqui na setinha e aí eu busco qual é o melhor estilo aí. Tá? Perfeito? Bacana. O Elísio acabou de mandar uma pergunta sobre o último assunto. As linhas de radiações não são carregadas? As linhas de radiações são carregadas, tá? Desde que eu coloque que eu informe, né, o código, né? Início e fim de linha ou de polilinha, mas elas são carregadas sim. Tá? No nosso caso aqui, o exemplo que eu citei, que é do ponto 1257, e ele foi aqui na sequência até o ponto 1277, são linhas de radiação. Tá? São pontos radiados. Tá? E o que eu tenho aqui é aquele contorno que eu carreguei inicialmente, que é a nossa poligonal. Mas as radiações sim, são carregadas sim. As linhas são carregadas sim. Perfeito. Obrigado, Emerson. Obrigado pela pergunta também, Elísio. Mais uma questão aqui do Aurélio, ele gostaria de saber. A versão anterior do Topograph informava as cotas. Agora não mais? Sim, informa as cotas. É que assim, nós temos aqui, como na versão anterior, nós tínhamos um menu onde era configurado a opção de carregar nome, descrição, cota, tipo de símbolo. No Topograph agora, eu clico aqui em Bentley, em Topograph, clico em estilos, tá? Tenho aqui todos. Eu coloco aqui em ponto. E do lado direito desse assistente, dessa caixa, eu tenho aqui, ó, cota. Está desabilitado, né? Mostrar cota, mostrar tipo de símbolo, mostrar descrição e mostrar o nome. Tá? No nosso caso aqui, como eu coloquei apenas em mostrar o nome, por isso que ele mostrou, ele apresentou apenas o nome dos pontos. Mas basta eu clicar aqui então no menu superior em Topograph, em estilos e selecionar a opção pontos. Tá? Ele é bem parecido com o 98 SE nessa configuração.
Bacana, obrigado, Hermes, pela demonstração aí, ficou bem claro. Obrigado mesmo. Vamos aqui para mais algumas perguntas então, antes da gente encerrar, tá? Tem perguntas bem interessantes. Obrigado mais uma vez aí pela interação de todos, tá? Muito legal mesmo. O Emanuel Cunha fala o seguinte: o georreferenciamento já está funcionando perfeitamente? Eu já posso inserir as coordenadas no CIGEF do INCRA? Sim, já está funcionando, já está atendendo a terceira norma, né? Já conseguimos gerar as planilhas ODS e subir, sem problema algum. Já está funcionando. Legal, legal. Obrigado, Manuel, pela pergunta, bem importante. Mais uma pergunta aqui do Eloy Ricardo Franco. Como exporto o arquivo de pontos processados para um TXT ou CSV a partir do PXYZ? Eu simplesmente abro a minha tabela, por exemplo, aqui a minha coordenada, né? Tá? Seleciono o que eu quero, no caso aqui são alguns pontos. Clico com o lado direito do mouse, eu tenho a opção aqui de exportar em CSV. Bem simples. Bacana. Bem simples, tá? É bem tranquilo. Tá, eu fiz isso aí numa tabela de coordenadas, mas funciona em todas as tabelas, tá? Que eu tiver no Bentley Topographic. Ok. Ok, obrigado pela pergunta. Mais umas duas perguntinhas aqui, pelo menos. Quero registrar aqui o comentário do Jeff Rodolfo, falou que o software é fantástico. Obrigado, Jeff, aí, pela participação. Sempre legal tê-lo conosco aqui nos seminários online. Mais uma pergunta aqui então, do Israel Silva. Como faço para interpolar as curvas de nível? Então, deixa eu só mostrar para vocês como que funciona, tá? Ok. Deixa eu voltar aqui no modo onde... Isso aqui. Uma vez que eu gerei aqui a minha triangulação, ele já interpolou, tá, as curvas de nível. Basta apenas eu ligar. Então eu seleciono o MDT, tá? Eu tenho aqui no superior um botão que é informações do elemento. Clico nesse botão. Ele vai abrir uma caixa. E aqui, bem abaixo dessa caixa, eu tenho aqui os contornos. Então, tá vendo aqui que está desativado, né? Eu clicando aqui em ativo, ele já exibe as minhas curvas de nível. Então, já estão aqui as curvas de nível. Tá? Muito bom. Se eu quiser manter apenas as curvas de nível, desligar a triangulação, volto novamente no menu de informações. Tá aqui, triângulos. Eu desligo os triângulos. Tá? E aí eu tenho apenas as curvas de nível. Nessa linha, Emerson, o Fernando Oliveira Neto pergunta como ajustar os lados dos triângulos de forma a gerar as curvas de nível para melhor detalhamento do terreno. Então, eu tenho aqui, nós temos no menu superior o MDT. Tá? Tem as opções parecidas com o 98SE, que são as linhas obrigatórias, linhas de quebra, que eu posso criar e pedir para ele processar. E ainda, eu tenho a caixa de editar. Tá? Ele abriu esse menu, e com essa caixa eu consigo apagar lados, alterar lados, inserir, né, ou excluir pontos da minha triangulação. Então, o menu de edição de MDT fica aqui, e MDT, editar. Perfeito? Perfeito, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente conseguiu fazer bastante pergunta aí, né? Sobrou bastante tempo, foi bem legal mesmo. Sei que ficou bastante pergunta sem resposta, né? Como eu falei, pessoal, a equipe da Bentley Topographic vai entrar em contato com vocês, tá? Fiquem tranquilos. Teve gente que mandou bastante pergunta comprida, né? Aí fica bem complicado da gente ler elas aqui, tá? Mas tenho certeza, vou mandar essas perguntas depois para a equipe, tá? Para o Emerson, para o William e para toda a equipe lá do Bentley Topographic, para que eles respondam vocês, tá bom? Tem dúvidas bem específicas, né? Então aqui não entra na nossa discussão, né? Para a gente não, né? Para não ficar tão específico, mas o pessoal vai respondê-los depois, fiquem tranquilos, tá bom? Deixa eu só deixar registrado aqui os últimos comentários das pessoas que interagiram aqui. O Walter falou que é muito esclarecedor e ótima interface. Walter, legal. O Alan Marcato falou, teremos uma aula sobre seções transversais. Então, bacana também aí, Emerson, o pessoal está querendo saber mais novos assuntos, né?
pertinentes ao Bentley Topograph. Então é bacana também, quem sabe, combinar com a Mundo Geo, novos webinars, ou que nem vocês falaram, né, que vão lançar uma série de vídeos e de tutoriais. Acho bem válida essa ideia. Se tiver algum comentário, Emerson, fique à vontade. Nós estamos preparando já um material já para sessões transversais, né, cálculos, inclusive já foi disponibilizado o vídeo de cálculo de volumes, né, e estamos preparando um exclusivo, aí, um específico para sessões tipo, né, falando sobre traçados horizontais, verticais, né, a criação dos grades, sessões tipo, isso aí já está sendo produzido e mais algum tempinho aí já vai estar disponível aí para os nossos usuários. Muito legal. Bacana. Pessoal, a gente vai encerrar esse bate-papo aqui então. Fernando Oliveira aqui mandou obrigado, muito interessante. O Fábio Crema falou que acabou de chegar, perguntou se foi gravado. Foi gravado sim, tá, Fábio? Depois a gente manda as instruções de como acessar a gravação, tá? Então, obrigado a todos aí, pessoal, Israel, Fábio, Federico, Rogério, todo mundo que está mandando comentário agora. Obrigado a todos vocês. É bastante gente que está conectada, né? Então a gente não consegue responder a todos, tá? Bom, obrigado a todos vocês então, que mandaram seus comentários aí, suas dúvidas. Emerson, fique à vontade aí, a pessoal está vendo a sua tela ainda. Se quiser compartilhar mais alguma coisa antes da gente encerrar, fique à vontade, tá bom? Talvez os contatos, né? Não sei como que vocês querem fazer aí para compartilhar os contatos. O William vai divulgar, vai colocar os nossos contatos, tá? Eu agradeço a participação de todos aí, tá? Espero que nossa webinar tenha ajudado aí a esclarecer, né? Muitas dúvidas, tá? Sei que outras surgirão. Estamos aqui, né? O suporte técnico, né? A equipe toda aqui disponível para poder apoiar os usuários aí, a utilização da nova plataforma. Tá? E peço que nos acompanhem nas redes sociais, né? Estaremos sempre aí divulgando semanalmente as dicas e os vídeos, né, para que os usuários aprendam aí cada vez mais a trabalhar com a nova plataforma. Legal. Muito obrigado. Emerson, eu não entrei... Obrigado, desculpa interromper. Eu não entrei no mérito da questão do licenciamento do software, né, de versões, de como adquirir, como obter versão para estudantes, esse tipo de coisa, que sempre chega essas perguntas. Mas eu acredito que, entrando em contato com o pessoal da Bentley, aí, né, com o suporte, vocês respondem a todos sobre essas questões, né? Sim. Inclusive, nós temos o apoio do pessoal do comercial, pode nos ajudar nesse sentido, né, no licenciamento do software. Perfeito, lembrando que os usuários do TG98 simplesmente ter uma atualização do Bentley Topograph, né? Então, eu apenas atualizar a versão do 98 SE. Muito bom, muito bom. Obrigado, Emerson. Pessoal, bem importante agora, os contatos, tá, estão no chat, tá? Se tinha alguém que não estava acompanhando o chat, acho difícil, mas peço que dê uma olhadinha no chat agora, aí do lado direito, tá? O William Ferreira, da equipe da Bentley Topograph, colocou os contatos. Então, pessoal, vocês conseguem copiar isso e salvar, tá? Então tá bem legal aí, os contatos bem organizados. Então aconselho a todos aí que, se possível, copie esse texto que está ali, e daí vocês vão ter à disposição aí todos os contatos para falar com a equipe do Bentley Topograph, tá bom? Então, dúvidas aí sobre a questão do licenciamento do software ou dúvidas técnicas, fiquem à vontade aí para falar com o pessoal da equipe do Bentley Topograph, tá ok? Pessoal, obrigado aí, eu vou aqui voltar para mim, para a gente voltar para a minha tela, né? Compartilhar minha tela novamente para a gente dar os recados finais, e daqui a alguns minutinhos a gente já encerra aí este seminário online, tá? Obrigado pela interação de todos, pessoal, foi muito legal, a gente fez uma apresentação, né, bem dinâmica, uma apresentação bem demonstrativa, bem, né, interessante nesse sentido, e foi muito legal a participação de todos vocês, tá? Então, obrigado aí pela interação de todos, tá? Vou aqui compartilhar minha tela, então. Então é isso, pessoal, a gente agradece a participação de todos, estávamos gravando este webinar, tá? Como eu já falei aí no começo, então se alguém perdeu algum momento ou quiser rever para fixar conceitos, né? Vai poder rever a gravação, que a gente vai mandar por e-mail, e também vocês conseguem ver os materiais, né, lá na página mundogeo.com/webinar, tá bom?
Lá nessa página vocês conseguem ver todos os materiais dos seminários online já realizados pela Mundugel em parceria com outras empresas, tá? Então fique à vontade para entrar em mundugel.com/webinar. Sobre os certificados de participação, sabemos da importância deles para todos, a gente vai gerar e enviar na próxima semana, tá ok? Então a partir da próxima semana, aí, daqui mais ou menos 7 dias, vocês receberão estes certificados em seu e-mail, gerados aqui pela equipe da Mundugel, tá bom? Pessoal, então, como eu já falei, mundugel.com/webinar, você consegue ver os próximos eventos, consegue ver os materiais também que já foram compartilhados, tá? Dos eventos anteriores, dos seminários online anteriores. Eu tenho aqui um convite especial em nome da Mundugel, para quem tiver interesse em drones, não é exatamente o nosso foco de hoje, claro, mas a gente está preparando alguns eventos bem interessantes, tá? Serão 4 cursos online sobre drones, tá bom? Sobre a utilização de drones para 4 assuntos, tá? Então eu vou mostrar aqui rapidamente, para deixar o convite fixado para vocês, sobre o nosso Drone Show Online, que vai ser em 4 dias, dias 14, 16, 21 e 23 de junho, tá? Falta pouco. As vagas serão limitadas, pessoal, então se alguém, se quem puder participar, é bom garantir a sua vaga já no começo, tá bom? As vagas são limitadas porque, como se trata de um curso, né, o instrutor tem que responder perguntas e falar com todos, então as vagas são limitadas, tá bom? Então são todos convidados aí a participar do Drone Show Online, se for de seu interesse, vale bastante a pena, tá? São 4 cursos bem completos, tá? Tipos de aplicações, né, introdutório, pilotagem de drones, drones da agricultura e drones para mapeamento, tá bom? Esse último aqui, eu acho que vale bastante a pena aí, é o que mais tem similaridade com o tema que a gente debateu hoje, né? Então, pessoal, é isso, tá aí feito o convite, vou deixar aqui o site para vocês, quem tiver interesse, já dá uma olhada no site do Drone Show Online, que serão 4 cursos no mês de junho, tá bom? Pessoal, pela sua atenção, muito obrigado. Desejo a todos um excelente final de tarde. Foi muito bom estar com vocês aí em mais uma oportunidade, tá? Fiquem sempre atentos à nossa agenda de seminários online, lá em mundugel.com/webinar, tá bom? Muito obrigado à equipe da Bentley Topograph, principalmente ao Emerson, ao William, também a Juliana, tá? A gente conversa bastante, faz bastante teste para que hoje ocorra perfeitamente, né, tudo transcorra aí da melhor forma possível, tá bom? Obrigado então à equipe da Bentley Topograph, espero que possamos fazer novos eventos aí em breve, tá bom? E obrigado a você que participou e interagiu conosco. Um excelente final de tarde, um abraço, eu fico por aqui. Tchau.